Boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma live de qualidade analítica. Nós vamos retomar o nosso assunto não da semana passada, da outra, né? Que semana passada a gente teve o Concifarma. Então, nossos convidados estavam lá. E agora a gente vai retomar a parte 2, porque tem muito assunto voltado para essa parte de controle de dados, gestão de informação, né? E deixa eu só dar um aviso, que desde outubro do ano passado, nós aqui da TZF, a gente já estava estruturando alguns dos nossos serviços de forma remoto, né? Para facilidade, para a gente conseguir alcançar um maior número de pessoas, né? Para levar esse conjunto de informações para o maior número de pessoas. E aí veio essa pandemia que a gente está vivendo, né? Nós todos aqui. E com isso se tornou mais uma necessidade. Então, a gente já está pronto, nós já estruturamos toda a parte de desenvolvimento, implantação de sistema da qualidade, auditorias internas, toda a parte de capacitação remota. Então, se caso vocês tenham interesse, tenham essa necessidade aí no laboratório de vocês, pode mandar um direct para a nossa equipe, que a gente vai ter o maior prazer em atendê-los, tá? Bom, o nosso convidado já chegou. Vou colocar ele aqui. Vamos ver como que o nosso convidado fala. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Opa, tudo jóia. Muito bom te ver de novo. Também. E o Concifarma foi um sucesso, né? Nossa, foi maravilhoso. O pessoal gostou bastante, né? É um outro assunto legal para a gente falar também, que a gente falou lá um pouco de validação, né? Aham. Muito legal. Que joia, muito bom. O falou de incerteza também, enfim, foi bem bacana. Tinha uns tópicos maravilhosos, a gente teve uns feedbacks aqui bem legais também, viu? Bom, vamos retomar nosso assunto? Nosso polêmico assunto? Sobre controle de dados. Espero não encontrar muitos inimigos, viu? Muitos inimigos. Vamos esclarecer algumas coisas para termos aliados, né? Nessa trajetória de sistemas informatizados. Exato. Bom, para a gente só dar uma reorganizada aqui, né? Que a gente sabe que o assunto é mega extenso. Revival, né? Então, vamos fazer um review aí para a gente ver alguns tópicos que a gente vai abordar hoje. E se o pessoal tiver alguma dúvida a mais, pode mandar para a gente. Tanto que a gente vai falar de algumas dúvidas que ficaram até da live passada e algumas dúvidas que a gente recebeu no direct também, tá? Sim. E para a gente começar, então, a gente teve até um bate-papo um pouco antes, rapidinho, né? Sobre a parte de novos materiais. Né? Como que a gente avalia, como que a gente faz a manutenção desses novos materiais. E aí você falou assim para mim, Tati, vamos conversar lá na live mais, que eu tenho uma história para te contar. Você tá vendo? Isso acontece não é só com laboratório, não é exclusividade de vocês, acontece comigo também, tá? Olha só, essa nem a Tati não tá sabendo, eu só falei, vou te contar uma história, mano. Pois bem, eu não gosto quase nada de computador, né? Uhum. Então, assim, o que eu tenho? A gente até falou isso na live passada. Eu tenho meu computador, tenho um OneDrive lá da Microsoft, né? A Microsoft não está me pagando. Se quiser me patrocinar, fica à vontade. Tá? Mas eu tenho lá meu OneDrive e coloco todas as minhas coisas nesse OneDrive, na nuvem. Legal. Pois bem, e aí eu compartilho com os meus alunos algumas pastas. Só que você imagina, estas pastas ao longo dos anos, né? Então, cada aluno tem uma pasta comigo para orientação. Legal. O negócio vai crescendo. Por exemplo, o OneDrive é 1 tera. Né? Então, se eu pensar que ele faz backup em todas as minhas máquinas, eu tenho 5 teras. Então o negócio vai ficando apertado de espaço. Uhum.
Então, agora vem a história. Comprei um HD novinho, 6 teras, simplesmente para abrir o espaço aqui. Legal. O que acontece? O HD chegou, falei, bom, eu sou, como eu te falei, como eu sou essa parte da informática, o que eu quis fazer? Eu quis pegar e falei, não, eu vou transferir, né, os meus dados só para ver como é que está esse HD. Falei, é normal, vou lotar metade dele para testar o HD quando chega. É isso que é a minha surpresa. 2 dias, gente, 6 teras. Vocês têm noção que são 3 teras de informação? Né? 3 teras. Foi sábado, domingo, segunda de manhã eu acordo, estava transferindo, travado. Travou, legal. O que será que aconteceu? Caiu a rede. Você vai tentar tudo menos o que você acabou de comprar. Novinho, lacrado, né? Esse você nem suspeita. Quem que era? Né? Era famigerado. Mas olha só, ele ficou sábado funcionando o dia inteiro, transferiu, domingo ele recebeu todos os dados, na segunda, numa das trilhas, lá no meio, o HD você tem que pensar o seguinte, imagina uma caixa cheia de quadradinhos, onde você guarda informação lá dentro. Você vai guardar. Você só vai descobrir se ela está cheia ou não, se ela está lotada ou não, se você chegar lá no final, quando você já tiver preenchido bastante. Tá? E foi o que aconteceu comigo. Olha só. Então, ainda bem que eu testei dessa forma. Eu preenchi esse HD. Porque se eu não tivesse preenchido, o que ia acontecer? Eu ia começar a colocar informação, dado vital para mim. Então, o que acontece, gente? Veja só. Se eu chegar com um equipamento novo, e não, no meu caso, um HD, todo dado colocado nele não ia dar problema no começo. Por quê? O setor que estava com problema era lá no meio. Quanto tempo o meu laboratório levaria para preencher 3 teras? O problema do setor defeituoso, esse é um dos casos do HD, o que acontece? Ele não vai te dar hoje. Ele vai dar daqui 15, 20, um mês. Legal, e aí, o que acontece, meu? Quando ele estiver lá no meio. E esse erro, né, normalmente setor defeituoso, ele acaba se propagando para outros setores. Você perde o dado. Mesmo você tendo comprado um HD novo. Olha isso. Então, gente, eu falo o seguinte, mesmo quando você compra um equipamento novo, desconfie. Né? Foi, e não pense que é marca, não. A marca é boa, eu comprei um que chama Surveillance. Para que ele serve? Ele serve para ficar 24 horas ligado, 7 dias na semana, 365. É o tipo de HD que é usado nos equipamentos de vigilância, porque ele não pode parar, ele fica gravando o tempo todo. E quando ele incha, apaga e grava de novo. Olha isso. Mas eu fui sorteado. Né? Isso pode acontecer com vocês, com os projetos de vocês. Né? Então, e é muito comum backup em HD, né, Vitor, nos laboratórios. Sim. Ainda é muito comum, né? Sim, backup em HD externo. HD externo HD é o seguinte, ele é físico, tá? Ele é mecânico. Então ele tem uma agulhinha, você tem um disco que ele fica girando. Se você der uma pancada muito forte, essa agulhinha fizer assim, ó, pronto, você já perdeu o dado. Ou perdeu o HD dependendo do impacto. E essa perda você só vai perceber quando você precisar daquele arquivo, né? Sabe quando você abre um arquivo e está corrompido? É isso. Às vezes foi alguém que bateu, às vezes foi alguma coisa que pode te dar um problema. Entendi. Não hoje, no futuro. Quando você mais precisar. Exato. Uma característica bem importante, eu já estava falando, não pode ser, não. Porque ele começa a fazer um barulhinho, às vezes é bem pequeno, bem baixo, mas como eu já tenho aquele feeling, né? Eu falei, não. Você vai ver, não dá outro. É isso que eu estava. Entendi. E aí, para os laboratórios, então toda a aquisição de HD ou materiais para a gente fazer os backups, então é recomendado fazer esse teste antes de colocar ele em uso. Igual a gente faz com equipamentos de medição, né? Que submete ele a testes. Exato.
Por quê? Porque, de repente, ele está com um problema e você não testou. Que tipo de teste? Depende do equipamento. Né? Você adquiriu uma placa-mãe nova. Placa-mãe, você tem que saber se o computador é estável ou não. É um HD novo. Aí nós vamos fazer um link, acho que com aquela outra questão que você tem, né? Um HD novo. Primeiro, fazer isso que eu falei. Primeiro você transfere um dado, você não vai transferir, você vai copiar, você vai testar. Preencher ele 60%, 70% dele, para verificar se está tudo ok. Se tiver tudo ok, apaga aquilo que você colocou e agora transfere o seu dado verdadeiro. Né? Porque aí você tem confiança naquela mídia. Né? E o que mais? Você pode pensar assim, processador também, estabilidade. São coisas, placa de rede, transferência de dados, simplesmente ver se ela está funcionando, não fica caindo toda hora. Por exemplo, uma vez eu tive um problema na USB. Né? Você pluga, você não está funcionando. Só que vira e mexe, você não conseguia tirar o arquivo de lá. O que acontecia? Você plugava o celular, você percebia. A voltagem fazia isso. Ele plugava, conectava, desconectava. Conectava, desconectava. Estava o quê? A entrada estava em curto. Tá? Então, dependendo do que for, pensando em laboratório, você precisaria fazer isso. Então, é aquilo que nós começamos a falar na outra hora, manutenção preventiva. Mas naquela pesquisa que nós fizemos, poucos são os laboratórios que pensam em preventiva. Porque a área de TI ela não está acostumada com isso. Né? Normalmente, as áreas de TI, elas reagem, elas são reativas e não preventivas. Elas são preventivas em termos de segurança. Né? Tirou uma placa, troca. É esse o princípio. Só que o HD, o processador, ele com o tempo ele vai te dando sinais. Né? Outra coisa, manutenção preventiva, poeira. Né? Meu computador está travando direto. Abre ele, dá uma olhadinha nele. Vê a quantidade de pozinho que tem lá. Que vai juntando. Os meus computadores, tem uma semana que eu paro, desmonto. O que eu consigo limpar, eu limpo aqui. E também, obviamente, intercalando com essa limpeza, uma vez por ano eu levo para uma assistência técnica, com os amigos meus, né? Por quê? Porque aí já é uma coisa que eu não consigo fazer em casa. Precisa passar um ar, precisa trocar a pasta, precisa verificar o processador, tem que limpar. Então, uma coisa que aí eu já prefiro fazer uma vez por ano, não. Então, na verdade, 2 vezes por ano, eu faço só essa limpeza física dentro do computador. Notebook também, tá, gente? É computador também. Então já fica aquela dica. E aproveitando esse gancho, né, da gente falar sobre aonde armazenar esses dados, a gente teve uma questão aqui no direct que a gente gostaria de compartilhar com todo mundo e já falar um pouquinho, porque também está relacionado a um assunto que a gente começou na primeira live que a gente fez, que é a parte de validação de integridade de dados. Né? Então, quando a gente tem esse processo de backup, de transferência de dados e tudo mais, quando a gente vai fazer o processo para validar essa obtenção, esse retorno de dados, a gente pode ter algumas divergências, né? E a gente teve um caso real de uma querida que participou aqui com a gente, e ela colocou que ela está fazendo, inclusive, esse teste onde ela trabalha, e ela encontrou uma divergência em casos decimais de reporte. Então, ela até compartilhei lá com você, né, a questão, que ela está fazendo essa validação de recuperação de dados, e para alguns reports, que são até gerados de equipamentos instrumentais, na hora que ela foi avaliar, tinha divergência nessas casas decimais. E a gente chegou a comentar alguma coisa disso na live passada, e eu queria só que você reforçasse essa dúvida que ficou. Por incrível que pareça, ela chutou num gol e fez gol no outro lado. Né? Porque o que acontece? Realmente, quando você vai transferir um dado de um lado A para um lado B, né, você tem programas que verificam a integridade dessa transferência. Isso é extremamente importante. Né? Então, se você está fazendo um backup, se você está mudando de servidor,
né? O próprio servidor, ele verifica a integridade do seu dado. O arquivo, ele tem um tipo de cartão de identidade. Tá? A gente chama, tem o CRC, né, que é uma forma, mas tem outras formas, bit a bit, que aí ele vai lendo dado por dado. E se o que ele mandou foi o que chegou lá. Né? Demora muito, demora pra caramba. Dependendo do tamanho da transferência, demora muito. Mas vale muito a pena, porque você garante que tudo que saiu de lá chegou aqui da forma que estava. Então, isso é para transferência. Ela está fazendo essa transferência. Só que o que acontece é o seguinte, o problema não foi a transferência. O problema foi a verificação quando ela foi bater. Que era impresso com o que estava no sistema. E aí nós estamos naquele dilema. E as casas decimais não estão batendo. O que nós falamos na outra aula? Esse problema não é da transferência. Esse problema está na programação, está no código. Lembra que nós falamos dos tipos de variáveis na programação? Que dependendo de como o programador monta, né, escolhe esses tipos de variável, né? Então temos tipos diferentes, variáveis de precisão simples, variável de precisão dupla, variável do tipo integral, variável do ponto flutuante. O que pode acontecer? Para armazenar, ele armazenou de uma forma, com um tipo de variável. Quando ele foi jogar isso para um relatório de inversão, ele usou outro tipo de variável que não era compatível. Então, por isso que você tem essa diferença. Mas isso está muito mais vinculado à programação e não à transferência dos dados. Então, talvez ela já tivesse esse problema antes, mas ela só foi perceber durante essa verificação da transferência, da validação. E não pode estar relacionado com aquela questão da versão do Excel? Porque o report que ela mencionou no exemplo, né, que ela deu, era um report em Excel que é gerado pelos equipamentos instrumentais que ela tinha obtido em 2013. E aí, na hora que ela abriu aqui, que deu essa divergência de casa decimal. Então, esse é o grande problema. Foi isso que por que nós não integramos ainda o Confilab com nenhum LINS? Porque é um processo muito complicado. A gente que entende dos números, a gente não quer que um dado nosso do Confilab se perca ou seja mal armazenado no LINS. Então, isso tem que ser muito bem estruturado. O que a gente tem que saber? A forma como os LINS vão trabalhar. Por isso que hoje a gente trabalha de forma independente dos LINS. Dá para trabalhar em paralelo bonitinho, não tem problema nenhum. Mas por quê? Esse é o grande problema. Quando você começa a transferir de um software para o outro, de uma base de dados para outra, de uma linguagem para outra, se você não souber exatamente a origem, se não souber exatamente aquele número, fica complicado. É muito fácil a gente trabalhar, principalmente isso é comum, quem é de TI, quem pode estar assistindo aí e é de TI, né, vai saber muito bem o que eu estou falando. Você aprende, você vai aprender o seguinte, você vai aprender principalmente números, a parte financeira, a parte de datas, mas notação científica é extremamente difícil. Eu tive que estudar muito para procurar a parte de notação científica. Por quê? Nós trabalhamos 3, 4, 5, 10, 15 canais. Qual a minha sugestão hoje para todos os laboratórios? Faz uma brincadeira. Vai lá no teu LINS, vai lá no teu software também, coloque números muito pequenos e números muito grandes e veja como eles se comportam. Tá? Pode acontecer o seguinte, ele simplesmente ele apagar os dados seus. Ele pode comer casas, ele pode não considerar esses valores direito. Faça isso, faça esse tipo de teste, tá? Com números muito grandes e muito pequenos. Você pode se surpreender, principalmente pela pesquisa que nós fizemos. Né? Nessa pesquisa, a gente percebeu que muitos laboratórios, como a gente falou na outra live, né, às vezes não fizeram nem verificação desses softwares, acreditando que eles estavam validados, acreditando que eles estavam funcionando de forma, assim, sem problema nenhum. Entendi. Porque nos softwares de equipamento a gente configura todo o report.
né? Não só o report, mas também a parte de geração desses dados ali no quantitative, no quali, no quant, a gente consegue reorganizar, né, da forma que a gente for interessante para o analista, para aquele método, o número de casas decimais, e depois a gente faz isso em etapas, né? A gente faz isso na parte de quantificação, depois na parte de geração de report, e depois esse dado ainda vai para um LIMS, né? Então, isso tudo tem que se falar, né? Sim. E outra coisa, quando a gente fala, aí já é um pouco mais técnico na parte de computação, mas quando você fala em programação, o software que está no desktop é uma linguagem. Quando você vai colocar no SQL, na base de dados, é um SQL, é um Oracle, é outra linguagem. Quando você vai colocar um report, quando você vai gerar alguma coisa, às vezes você está usando uma biblioteca para não ter muito trabalho, que é ou pode ser produzido uma outra linguagem. Você vai jogar isso para a nuvem, é uma outra linguagem. Você está recebendo um dado do Android, é outra linguagem. Então, isso é um negócio, fica absurdo. Não, quer fazer um negócio? Esquece programação. Facilita o pessoal de laboratório, Vitor, até onde é possível. Eu vou fazer... Não, faz uma brincadeira, vamos fazer. Tem um grupo até que eles brincam com isso, não sei se você conhece, o Castro Brothers. Não, o Castro Brothers, eles têm um site, inclusive, eles fazem a seguinte brincadeira no Google. Façam isso, tá certo? Pega uma música, a letra de uma música em português. Aí você muda para o inglês. Aí você muda do inglês, você passa para o tailandês. Do tailandês, vai brincando com as linguagens. A penúltima língua, qualquer uma que seja. Aí você volta para o português e tenta cantar a música do jeito que ela está escrita. Não dá certo. Isso aí tá aparecendo telefone sem fio. Muda tudo. É exatamente isso que acontece quando a gente trabalha com programação. Se você não definir muito bem as variáveis, não definir exatamente o número de precisão, você vai sair com um número e vai chegar com outro parecido, mas ele é diferente. Entendi. Então vamos tomar cuidado, né? Bom, espero que a gente tenha respondido aqui para a Dai, porque nesse caso, o que ela pode fazer na prática? Vai ter que conversar com o programador, né? Provavelmente. Provavelmente. Porque, assim, obviamente, eu tô, pelas informações que ela falou, muito provavelmente é muito próximo disso. E aí ela vai ter que conversar com o pessoal e vai ter que falar, olha, isso não está batendo com isso. Por quê? Aí o programador vai ter que pensar um pouquinho, mas muito provavelmente ele funciona disso. Tá? Entendi. Lembra que eu te falei... Tati, lembra que eu te falei do ponto flutuante naquele projeto da minha aluna que dava o erro na quinta casa decimal? Pode ser isso, né? Randômicos. Ponto flutuante é super fácil de trabalhar. Maravilhosa a variável, é super rápido. Esse problema. Entendi. Acho que respondemos, a Dai tá aí, ó. Apareceu. Dai, você tá com um desafio e tanto aí para conversar com programadores, hã? Olha, se precisar de ajuda, estamos aqui, mas vai ter que bater um papo com o programador, não tem jeito. Legal.